além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. As nações andarão em tua luz e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical.
Nesta manhã, nós vamos dar continuidade ao estudo relacionado às cartas de João. Essas cartas que são também conhecidas como cartas gerais, onde João, em 3 cartas, ele faz menção a algumas necessidades existentes nas igrejas na qual ele estava abordando. Na aula passada, o Lucas, de modo muito preciso e de forma brilhante, abordou a primeira carta de João, onde em diversos momentos eles nos traz a uma realidade, a uma condição de relacionamento e, sobretudo, de obediência, de ter a obediência ao Senhor, ao trato, ao lidar com a verdade. E João ele continua falando isso agora na segunda carta, onde a luta contra o gnosticismo ela era tão presente naquela época. E isso também nós vamos abordar na aula de hoje. Antes de iniciar aqui a aula, eu gostaria de te convidar para que você feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor para que Ele nos capacite e nos direcione naquilo que Ele quer falar através desse estudo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por poder estudar a Tua palavra, que é de modo inspirado, ó Deus, através da Bíblia, transmitindo, Senhor amado, desta forma, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. O Senhor, ó Deus, que através da Bíblia também nos demonstra a Tua vontade, demonstra também, Senhor, a Tua benevolência para conosco, Pai. Nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio. E usa, Deus, a cada um de nós como expoentes da Tua vontade. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar o nosso estudo de segundo a João, da segunda carta de João. Inicialmente agora nós vamos ler João, que só tem um capítulo. Inclusive hoje você pode dizer que pode ser o teu primeiro livro a ser estudado na Bíblia no ano, né? Já pode dizer que estudou um livro da Bíblia este ano. João, segundo João, só tem um capítulo. E nós vamos ler 3 versículos iniciais para iniciarmos essa compreensão. Acompanhe aí o que diz João na sua segunda carta, no versículo 1 ao versículo 3. Ele diz assim: O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Se você acompanhou, e caso você não tenha acompanhado, eu te convido a você acompanhar as quartas com o Pai. Também foi falado no último domingo à noite bastante sobre o aspecto de conhecer a Cristo e de conhecer Cristo, que é a verdade. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E o reino de Deus está desta forma, conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus Cristo, a quem Ele enviaste. E João, que também é o mesmo escritor, ele chama Jesus de a verdade. Que coisa maravilhosa! E nesses primeiros versos da sua segunda carta, ele direciona a uma igreja, a quem ele chama de eleita. Devido à escrita grega, há quem faça algumas considerações dizendo que se trata não da igreja, mas de uma mulher de fato. No entanto, se nós olharmos todo o capítulo, a compreensão mais próxima é de que João ele está se referindo a uma igreja e a chama de eleita. Isso tanto porque lá no finalzinho deste mesmo capítulo ele vai também fazer uma menção a uma outra senhora eleita, ou seja, uma outra igreja eleita. Então aqui fica muito claro para mim que ele está falando de uma congregação, ele está falando de uma igreja.
E a esta igreja, a esta congregação eleita, ele faz referências na verdade. Ele faz referências em Jesus Cristo. Ele diz a quem ama na verdade, a quem está na verdade, e quem permanece na verdade. Então, esta referência, ela é muito significativa para demonstrar que esta igreja, ela tem base, e a sua base é a verdade, e a verdade se chama Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Aquilo que Jesus fala é a verdade, e os ensinamentos de Jesus são os ensinamentos verdadeiros. Mais para frente, nós vamos ver alguns credos apostólicos, aquilo que lá na sua terceira carta, ele vai defender, né, como sendo credos válidos e verdadeiros, também diante daquilo que ele não entendia ser verdadeiro, mas isso lá na outra carta que nós vamos estudar no próximo domingo. Mas para o agora, a referência que ele traz na sua demonstração é dizer que a igreja eleita, ela vive na verdade, porque a própria verdade dá testemunho sobre ela. Esta é a nossa primeira base, ou é a nossa primeira estação desse nosso estudo. Quando nós, então, assim, trilhamos em um paralelo para fazer uma comparação do que João ele escrevia naquela época para esta igreja, a quem ele chama também de eleita, para os dias atuais. A igreja verdadeira, e aqui eu faço um parêntese, que igreja verdadeira, na minha concepção, somos nós somos a igreja, e não um conjunto, um grupo, e não necessariamente uma congregação, mas nós somos a igreja verdadeira, né? Que esta igreja verdadeira, ela só é possível quando ela vive na verdade. Então nós só somos verdadeiros quando nós vivemos na verdade, e a verdade é Jesus Cristo. A igreja verdadeira é aquela que vive na verdade. E a verdade se chama Jesus Cristo. Vós sereis meus discípulos se fizer aquilo que eu vos ordeno. É o que Cristo ensinava. E essas ordenanças de Cristo é que vão determinar o que de fato é verdadeiro. Porque está baseada nele. Quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ele está consagrando a igreja não em Pedro, mas em si próprio. Porque ele é o dono da igreja. A igreja, ela é fundamentada em Jesus Cristo. Ela não é fundamentada em regras, ela não é fundamentada em dogmas, ela não é fundamentada em práticas, ela não é fundamentada em relacionamentos humanos e ela não é fundamentada em placas. O fundamento da igreja, a rocha eterna, a pedra angular, se chama Jesus Cristo. E aqui é a primeira estação que nós precisamos refletir. A verdade está em Jesus. Fora de Jesus não há verdade. O que não está em Jesus não é verdadeiro. Ok? Então, João, ele traz essa conotação para a igreja. E por que ele traz essa conotação de verdade? Nós vamos entender isso quando nós começarmos a ler agora, do versículo 5 ao versículo 7. Acompanhe aí quando ele diz o seguinte: E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. João ele diz assim: igreja, congregação, Igreja Batista do Jardim Etelvina, enquanto coletivo, Maico, enquanto igreja em indivíduo. Eu não vos trago aqui um mandamento novo. Eu não estou trazendo para você uma novidade. O que eu estou trazendo é aquilo que você já aprendeu desde o início. Igreja Batista do Jardim Etelvina, IBAJ. O que eu estou trazendo é aquilo que já existe desde o início. E que mandamento é esse? Que vocês
amem-se uns aos outros, individualmente falando, que eu ame a você como eu amo a mim mesmo. Este é um mandamento do princípio. Não foi este o mandamento que o Mestre Deus? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Sobre este mandamento se cumpre todos os outros. Não foi o Senhor que disse isso? Este é o mandamento. E João, ele ainda traz essa condição de dizer assim, olha, veja bem, que vocês devem andar neste amor, porque existem muitos enganadores que estão saindo pelo mundo enganando, eles não confessam Jesus tendo vindo em carne. Estes são enganadores e são anticristos. E de quem é que João estava falando? Quem são esses? Acontece o seguinte, queridos. Naquele período, surgiu com efervescência um grupo chamado gnósticos, ou o que eles representavam, que se chamava gnosticismo, que é uma dualidade. Eu gostaria imensamente de gastar um bom tempo para falar do gnosticismo. Eu gosto de falar desse assunto. Mas eu não vou adentrar tanto nele para que nós não percamos tempo somente nesse aspecto. Mas vale entendermos alguns aspectos do gnosticismo e vermos por que naquele tempo ele era tão perigoso e inclusive por que hoje em dia os evangélicos, eu vou chamar assim de um modo bem generalizado, usam tanto do gnosticismo sem saber. Vamos entender. Os gnósticos, eles eram dualistas. E essa dualidade platônica, que já é do berço do pensamento grego, né, filosófico grego, entendia que, por exemplo, existe sempre na dualidade um conflito, nesse aspecto, diretamente do gnosticismo falando, entre o corpo, ou a matéria, e o espírito. Então, nesse pensamento gnóstico, e gnose quer dizer conhecimento, entende-se da seguinte maneira: tudo o que é matéria, tudo o que é corpo, ele é corrupto, ele é corruptível, ele é mau. Isto é a matéria. Então, Deus não poderia se relacionar em perfeição com a matéria, porque a matéria, ela foi criada, segundo o gnosticismo, por uma divindade que é até inferior à divindade suprema. Logo, por exemplo, Jesus Cristo, ele não poderia ter ressuscitado, né, em corpo, porque seria um contrassenso. Se Cristo ressuscitou, ele ressuscitou em espírito, segundo o gnosticismo, porque o espírito é o que revela a real natureza da divindade suprema, do Deus supremo, que é o Deus universal. Esse é o pensamento gnóstico. E nesta natureza, o gnosticismo se propagou, sobretudo na região ali da Ásia, tomando também parte ali na Síria e grande parte no que hoje é ali o Egito. O Egito foi, inclusive, o berço das grandes descobertas que houveram nesses novos evangelhos que nós vamos ver lá um pouco mais para frente. Então, era isso que defendia os gnósticos. Então, o gnosticismo, quando ele adentra para o primeiro cristão, ele vem dizendo que Jesus, ele não tinha ressuscitado na carne. João, ele é muito claro isso lá no Evangelho, por exemplo, os evangelhos também são claros, quando Jesus ele aparece para os discípulos, ele diz, toca aqui, toca nessa ferida, vê que sou eu. Você lembra disso? Quando ele tem os encontros lá e fala assim, Tomé, você não está acreditando? Toca aqui, vê se é real. Isto foi de fato uma veracidade para uma demonstração de que Jesus ele não ressuscitou em espírito, mas ele ressuscitou em carne. Ele ressuscitou de modo como ele era. Aliás, a ressurreição é isso. A ressurreição é ressuscitar. Era aquele que estava morto, voltou a viver. Isso é ressurreição. Não há metamorfose. Né? Mas esse consenso de que Jesus havia ressuscitado somente em espírito difundiu-se no primeiro século, difundiu-se entre as igrejas. Outra coisa que os gnósticos eles também acreditavam era em aspectos ocultistas. Eles eram místicos, mas muito ocultistas. Sabe aquele crente que abre a Bíblia e diz assim, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje? Deixa eu ver aqui, vou abrir, Senhor, revela tua vontade sobre mim.
Pá, abre a Bíblia. Ah, deixa eu ver aqui. Nossa, e conhecereis a verdade vos liberta. Ah, isso aqui que Deus tem para mim hoje. Você já se deparou com alguém assim? E o cabalismo, né? Quando você vê alguém falar assim, ah, porque 3 é o número da perfeição, porque 3 é a trindade, porque, porque 3 é isso, porque 3 é aquilo, porque 7 é isso, porque 7 são as igrejas, porque 40 é o tanto de dias que Jesus ficou no deserto, porque 40 foram os anos no deserto, porque 40 é isso. E sabe, você sabe o que eu estou falando. Quando as pessoas se apegam nessas coisas, nesse saber místico, nessa revelação ocultista, nessa sabedoria revelada por através dessas situações, saiba que tudo isso era pregado pelos gnósticos. Os gnosticismos, eles estudavam parte das escrituras existentes na época para tentar dali extrair conhecimento que eles julgavam ser revelados através dessas situações. Né? Na Idade Média surgiu até o Santo Graal, que quer dizer sangue real, né? Fazendo referência àquele último cálice que Jesus tomou na ceia, um exemplo sobre isso. Então, essas referências eram muito claras dentro do gnosticismo e elas vinham com força para a igreja da época. João ele vai escrever nessas igrejas para ele, pessoal, eu não estou trazendo mandamento novo, não. Que negócio é esse que vocês estão aprendendo de novo? Que evangelho é esse? Que evangelho da prosperidade é esse que vocês estão aprendendo aí? Não estou trazendo nada de novo, não. O que eu trago é o que está desde o início. É o arroz com feijão, é simples. O mandamento é este, desde o início, que amei-vos uns aos outros e permaneceis no amor. Essa é a verdade. João ele vem trazendo esse combate, esse conflito, esse confronto. Né? O confronto de trazer a igreja a uma realidade. O confronto que nós temos nos dias atuais. Sabe, hoje tem muita coisa. O que tem de enxerto dentro do evangelho é um absurdo. Há momentos que eu me deparo em pensar se Cristo realmente seria aceito em muitas igrejas aí. Porque o que se exige para ser um crente no padrão de muitos lugares está complicado. O evangelho parece-me que não é mais tão simples assim, como deveria ser simples e prudente. O evangelho do reino é simples. Nós que complicamos. Presta atenção. O evangelho do reino é simples. Complica não. Não complica não. Na simplicidade, nós precisamos entender que o Senhor está. E o simples é entendermos aquilo que o Senhor nos ordena desde o princípio. Era o que João falava para aquela igreja. É o que ainda fala, o Espírito Santo fala a nós nos dias atuais. Você já ouviu pessoas que dizem que precisam matar o corpo para vivificar o espírito? Né? Ah, eu vou me castigar, eu vou me sentenciar, né? Hoje soa como uma tortura, né? Mas quando eu era criança, algumas vezes, inclusive, a minha mãe, eu era bastante travesso e desobediente na infância, a minha mãe ela me colocava de castigo ao meio-dia, em cima tipo de uma laje, ajoelhado, em cima de uns milhos, e eu tinha que rezar 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, e ela ficava ali, ou era aquilo ou era a cinta, eu tinha que escolher um dos dois. Aí eu fazia ali no montinho do milho, eu desviava ali o milho um pouquinho para ele não entrar dentro do meu joelho, e eu ali ficava. Era uma forma que ela tinha de me penalizar por algo que eu tinha feito de errado. E quantos de nós nos penalizamos nos dias atuais? Nós somos penalizados. Ah, eu preciso fazer tal coisa, né? Há aqueles que se cortam, há aqueles que se martiram, existem o Opus Dei, né? Que inclusive se dilacera por conta dos seus pecados. Se não for Cristo, que é a verdade, para nos purificar de todo pecado, você pode fazer o que você quiser. Os teus pecados só são perdoados em Jesus. E mais nada. Mas os gnósticos acreditavam que precisava
martirizar a carne para vivificar o espírito. Eu preciso ficar em jejum uma semana, em jejum, para fortalecer o meu espírito. Vou matar a minha carne. Pois é, os gnósticos também pensavam dessa forma. E aí? O evangelho é simples. O evangelho do Senhor é simples. Não vamos dificultar ele, não. E falando ainda sobre gnosticismo, fazendo um paralelo nos dias atuais, alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre o evangelho de Judas. E o evangelho de Judas, ele tem uma linguagem copta. Ele traz 26 páginas, inclusive você pode comprar ele na Amazon. E ele narra, dentre outras coisas, uma possível conversa secreta entre Jesus e Judas, e que esta conversa foi fundamental para que se revelasse em Jesus a natureza do Pai. E nessa conversa, por exemplo, Jesus dizia assim: olha, Judas, é necessário que você me traia e que eu morra, porque quando este corpo morrer, vai se revelar a real natureza do Pai. Olha, esse evangelho de Judas, ele é gnóstico. A linguagem dele é copta. É lá do Egito. É nos dias atuais e fez bastante sucesso. Estava até super interessante ele. Tinha até gente que, nossa, que evangelho novo surgiu aí. Descobriram o evangelho de Judas. Descobriram não. É antigo isso aí. Mas ele traz essa questão e é uma questão gnóstica. Outro evangelho, o evangelho segundo Maria Madalena, onde as respostas de Jesus sobre ela eram filosóficas sobre a vida. Maria da Madalena, inclusive, assim como também o evangelho de Felipe, ela é colocada como sendo a líder entre os apóstolos, inclusive a quem Jesus dava beijos na boca, beijava diferente, como diz o termo. Ela que tinha compreendido a real natureza de Jesus. São livros gnósticos, inclusive apócrifos, né? Não são canônicos esses livros. E o evangelho de Tomé, que traz consigo 114 ditos de sabedoria secretas atribuídas a Jesus. Jesus dando 114 dicas. É como se hoje que existem os coaches da vida aí, dissessem, 114 dicas para você prosperar. Dentro do Evangelho, eu encontrei uma página secreta. Aqui existe uma revelação de Deus secreto para que você vença na vida. Aqui você vai... Parece que a parte que diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, não é mais suficiente, né? Nós precisamos vencer o mundo na nossa sabedoria, como faziam os gnósticos. Era isto que combatia João em sua segunda carta. E é isso que nós combatemos nos dias atuais. Então não nos deixemos levar por vãs doutrinas. A sã doutrina, presta atenção aqui, presta atenção no tio aqui. A sã doutrina não está relacionada aos usos e costumes da nossa denominação. A sã doutrina não está relacionada a ser batista. A sã doutrina está relacionada a ser servo. Servo do Senhor e servo um dos outros. Porque isso ele nos ensinou desde o princípio. A sã doutrina está em Jesus Cristo. Só nele. A doutrina sã está nele. E exclusivamente nele. Compreendido? Era isto que João falava. E é isso que nós falamos nos dias atuais. Por isso que se chama cartas vivas. Porque essas cartas conversam conosco nos dias atuais. Olha só o que ele diz no verso 9 ao verso 13, aqui para já concluindo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhes dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversar de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita os saúdam. Aqui, então, João, ele termina essa carta. E como você bem viu, a descrição de João é a seguinte: aquele que ultrapassar
a doutrina de Cristo e nela não permanecer, não tem Deus. Suave, João, com isso, né? Já pensou? Se eu falo para você isso, você vai ficar chateado comigo, não vai não? Se eu digo assim, querido, se você colocar um pouco mais de água nesse feijão, você não está dentro da doutrina de Cristo. Então não inventa. Não vem com história nova, não. A sã doutrina de Cristo é esta, que ele nos ensinou desde o início. Maico, fala para mim então essa doutrina. Querido, vá lá. Pega nos evangelhos que Cristo falava, porque ele nos dá todas essas instruções. Você pode verificar isso de forma muito clara. E ele diz mais, se alguém tiver convosco, se alguém vier te apresentar um outro evangelho, ou outras doutrinas que não sejam essas, não receba ele nem em casa. Porque se você receber ele na sua casa e der ouvido a ele, saiba que você é participante das más obras dele. Olha que coisa. É como se ele dissesse o seguinte, sabe essa situação toda que todo mundo está falando nos dias de hoje? A famosa prosperidade, que já desde a década de 70 tem ganhado um grande destaque no meio, né? Todas essas papagaiadas nos dias atuais, sabe? Eu não vou nem ficar citando muita coisa aqui, que é um show pirotécnico que nós temos nos dias atuais em muitas igrejas, né? É um verdadeiro espetáculo. Tudo isso daí é como se ele dissesse assim, ó, isso daí, ó, nem chegue perto. Não se contamine com isso, não. Foque naquilo que o Senhor disse. Ele é a verdade. Permaneçam nesta verdade. João diz, permaneça nessa doutrina, porque se você permanecer nela, você está com o Pai e também com o Filho. Observa o que Jesus ele nos ordena fazer. E que não é somente, e é que esse somente já é tudo, mas não é somente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Repito, isto já é o bastante. Mas ele nos ensina muito mais. Muito mais. Ele nos ensina sobre julgamento. Ele nos ensina sobre perdão. Ele nos ensina sobre como ser maridos, mulheres e filhos, segundo o seu patrão, a sua ótica. Jesus ele nos dá a receita certa para vivermos uma vida em santidade. Ele nos ensina sobre riqueza. Onde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon. Né? Imagina isso nos dias de hoje que estão se vendendo as coisas. Já pensou? Fica difícil. Por isso que eu digo que talvez Jesus em muitos lugares ele não seria nem ouvido. Era isto que João batalhava naquele primeiro século. E é isso que nós batalhamos nos dias atuais. A sã doutrina, ela está em Jesus Cristo. Para concluir, eu estou me lembrando que uma vez alguém disse em algum lugar e eu ouvi. Não estou dizendo dessa forma bem disfarçada, mesmo para não citar ninguém. Certa vez eu falava sobre um relacionamento que nós precisamos ter com Jesus Cristo. E eu dizia que Jesus, ele é a chave hermenêutica e que não há como compreender a Bíblia pela Bíblia. Precisamos compreender a Bíblia usando um óculos chamado Jesus Cristo. Eu pego o óculos chamado Jesus e começo a ler a Bíblia a partir de Jesus Cristo. Assim eu compreendo a Bíblia. E alguém dizia, não, porque a Bíblia, o livro, ele é sagrado e eu defendo isso até o final. E aqueles que defendem o contrário disso, eu vou continuar criticando. Né? Como nós sempre ouvimos, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Veja, entenda o que eu estou dizendo. Para que você não pense que eu estou indo contra a Bíblia. O que eu estou dizendo é que a verdade está em Jesus. E a inspiração bíblica só é possível de ser entendida quando nós temos a análise dela feita através de Jesus Cristo. Busque em Jesus
a compreensão de todas as coisas. Viva nele, que é a verdade. E você vivendo na verdade, você vive com o Pai e também com o Filho. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Use a Bíblia. Mas olhando a partir de Cristo. E tudo te irá bem. Que Deus te abençoe. Obrigado pela aula e até a próxima aula com o terceiro livro de João, onde nós iremos ver sobre 3 personagens que são bastante interessantes de ser analisados. Fique em paz e que o Senhor te abençoe.